Em nome do Pai, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Fala, amados e amadas de nosso Senhor Jesus Cristo, a paz esteja com todos vocês e o amor de Maria. Aqui quem vos fala é o Alê, do Ministério Arca dos Anjos, e do outro lado da telinha... O Fagner, fala aí pessoal, beleza? Também do Ministério Arca dos Anjos e do podcast aqui. Como todos sabem, nós estamos sem gravar no estúdio, estamos procurando a melhor maneira de levar o conteúdo até vocês e até a sua casa. E hoje estou aqui do outro lado da cidade e o Fagner também está do outro lado da cidade, através da telinha, você que está vendo pelo YouTube, e logo, logo, o nosso ouvinte que estará ouvindo pelo o Spotify. Tá gravando aqui, Ale? Porque para mim ele não tá correndo. Ah, já tá gravando, já tá tudo certinho. Já tá em 1 minuto certinho? E 37. Então vamos que vamos, pessoal, vamos lá. Seguinte, voltando aqui, a gente tá estudando o livro O Banquete do Cordeiro, isso do aí. senhor Scott Hahn. É difícil de mostrar assim, né? Assim, aí. Dr. Scott Hahn. Nos ajuda bastante a entender a missa através do Apocalipse e vice-versa. Esse livro tem poucas coisas importantes, eu só marquei as coisas importantes, então não tem tanta coisa importante. Quem está vendo pelo YouTube, tem um monte de anotações, gente. Quem está vendo pelo YouTube está vendo um monte de post-it aqui. Quem tiver aí só pelo áudio, Spotify e companhia, pessoal, piada interna, procure no YouTube. Estou usando esse livro também, a gente está usando as cartas de São João e o Apocalipse também, do Dr. Scott Hahn, e aqui do Kurt Mitch, mas também do Dr. Scott Hahn, para nos ajudar a compreender esse livro, tanto do Apocalipse, principalmente a discussão da missa. Então é o seguinte, nos últimos 2 episódios, no primeiro a gente falou bastante sobre a história do Dr. Scott Hahn, que está nesse livro, e depois nós falamos como é que ele se encantou e ele se converteu ao catolicismo na missa. Legal, falamos disso. Quem quiser saber a história do Dr. Scott Hahn, primeiro episódio. No segundo episódio, a gente já começou a entrar com mais profundidade no livro. Então, a gente começou a entrar em pontos muito importantes, sendo que, com certeza, a parte mais relevante do segundo episódio foi quando a gente discursa sobre o Cordeiro e quando a gente fala de que na missa nós estamos no céu. Ontem eu conversava com um amigo que ele até pegou tem um desenho que está no Netflix. Deixa eu até pegar aqui, o Daniel me mandou. Tem um desenho que está no Netflix, mas eu já assisti há muito tempo por streamings da vida, downloads, torrents e por aí vai. Mas o Maior Milagre, assistam a uma animação incrível, explicando muito bem sobre a missa, e o Daniel meu amigo, é protestante, e eu estava falando para ele é presbiteriano, e eu disse para ele, agora você vai entender quando eu explico para vocês que missa e culto não tem nada a ver. Culto é uma coisa, eu não conheço profundamente, mas o que eu posso dizer é sobre missa. Missa, a missa, ela tem todo um conjunto de coisas que acontecem, que nós estamos justamente discutindo nesse livro aqui, que ela entra exatamente na profundidade da vida, morte e ressurreição de Cristo. E um ponto muito importante da missa, que nós falamos no último episódio, nós alcançamos o céu, experimentamos o céu. E o momento exato que isso acontece é quando o padre proclama corações ao alto. É na hora que começa a segunda parte da missa, que se chama oração eucarística. Corações ao alto é o momento que nós acessamos de fato o céu. Então, isso é um ponto muito importante. Outra coisa para a gente, a Eucaristia, a ceia, a Santa Ceia, para a gente não é uma encenação. Muito pelo contrário, nós estamos vivendo o sacrifício e comungando do corpo de Cristo verdadeiramente.
E não é de novo, é o mesmo sacrifício, porque no céu o tempo não corre igual corre na terra. Então, quando acessamos o céu, assistimos tudo de uma forma muito diferente. Isso é bem interessante. O tio Fagner falou que não, tio Fagner. Que o Fagner falou sobre encenação. Pode mandar tio Fagner, né? Tio Fagner. É que as pessoas que não participam da nossa realidade, que é o catolicismo, ou até mesmo, vamos colocar em modo geral, os evangélicos, né? Eu tenho muito amigo também que fala sobre isso. Fale aquela encenação que vocês fazem. Não é nada de encenação. É tudo vivido, nós vivemos tudo aquele momento e o verdadeiro Cristo está conosco naquele momento. E como nós comentamos, não estamos mais ali, nós já estamos no céu, no ápice. E esse é o ponto muito importante que a gente vai agora nesse episódio. Vamos avançar um pouco mais sobre o que é vivenciar o céu. Então, vamos entender um pouco mais, e até nós católicos agora espero que, como eu também, depois que eu li esse livro, a gente possa ter uma outra percepção em relação à missa. Espero que vocês também tenham uma outra percepção, e aos nossos amigos afastados aí pela fé, os protestantes evangélicos, que vocês consigam compreender um pouquinho do mistério que se passa para a gente, porque que nós estamos exatamente no céu nesse momento, e porque a chave para entender o Apocalipse é a missa da Igreja Católica. Então, quem vem acompanhando com a gente, primeiro e segundo episódio, vai avançar por aqui. Legal. Entrando, bora! Avançando para o livro, vamos lá. Vamos falar aqui um pouquinho quem é quem no céu. O livro fala sobre isso. Quem é quem no céu? Quem é quem? Ele fala muito sobre João, nós já falamos sobre João, que não se sabe exatamente, tem muitas controvérsias sobre se foi João ou não que escreveu o Apocalipse, sim, mas a tradição e a Igreja Católica aceita muito bem que foi o evangelista João, e obviamente as pessoas que andavam com ele, ok, tudo certo por aqui. Depois ele vai discorrer sobre o Cordeiro. Nós já falamos a importância enorme do Cordeiro, que é citada 28 vezes no Apocalipse em 22 capítulos. O tal do Leão de Judá, que todo mundo gosta de falar, é citado uma vez, muito brevemente. Então, o nosso é o Cordeiro. O Cordeiro. Que ruge como um leão, né? Que ruge como um leão, mas é um cordeiro. Rapaz, e muitas vezes mostra isso na palavra, que veio também como trovões, né? E ruge como um leão. Muito interessante. Ruge como um leão. Então vamos ver quem é quem lá no céu. Primeiro, tem muitos anjos lá no Apocalipse, mas tem uma passagem muito interessante no Apocalipse 12, que é a mulher vestida de sol, tendo a lua embaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Então, e lá, vamos lá. Aguenta coração, então? Aguenta coração. Segura o coração. Essa mulher é Maria para a Igreja Católica? Sim. Para a tradição? Sim. Mas tem reflexão muito importante para a gente primeiro fazer em cima disso, não porque é mais ou menos importante, mas porque também é muito importante com essa passagem. Convido todo mundo a voltar lá para ir para o Apocalipse 11, voltando no versículo 19, vamos um pouquinho antes do capítulo 12, então ali no capítulo 11 ainda, versículo 19, porque tem uma coisa chave para a gente, antes de discutirmos a mulher sendo Maria ou não sendo Maria. Vamos lá, já tô nele, Apocalipse 11, versículo 19. Então, aqui, nós já falamos do Apocalipse para vocês. Eu acho que vale depois a gente fazer uma sequência de podcasts explicando Apocalipse, geral, para a galera. Né? Sim, mas a gente falou como Apocalipse depois que a gente terminarmos, e já, que nem você me explicou, é assim... O Apocalipse é cíclico. Isso é muito importante, a palavra, vou dar uma palavra chique para vocês aqui, anacrônico. O que é uma coisa anacrônica? Uma coisa anacrônica que ela não necessariamente segue uma linha reta, começo, meio e fim. As coisas meio que se embolam. Você não consegue saber exatamente que tempo que é o quê. Isso é uma coisa anacrônica, tá? Então, o Apocalipse é um tanto anacrônico. Você precisa compreender isso. Porque a nossa cabeça tenta organizar o Apocalipse na linha do tempo. E é aí que você já começa a se enrolar. Primeiro, porque eu me perdi várias vezes. Primeiro que lá tem comparações com um monte de coisas que, se você não conhece essas outras coisas que ele está usando como comparação, você se perde. Você acha que tem dragão voando, você acha que tem anjo tocando trombeta, você vai achando essas coisas todas. Então, e fora que o negócio, a linha do tempo meio que se perde. Ele está falando de uma coisa e depois
Parece que ele volta a falar de outro, volta e retorna. Meu, sim, o que eu achei mais bizarro, aí nós vamos voltar nisso, foi a parte que eu falei, tio, como que funciona esse negócio de escorpião com cauda lá, de gafanhoto, velho, que bagulho louco, mano. Até agora não me sai da cabeça isso. Não me sai da cabeça esse negócio. A gente vai fazer um podcast só sobre Apocalipse, prometo uma sequência para a gente hackear aqui o Apocalipse, detalhe por detalhe. Então, mas entendam que o Apocalipse é sempre cíclico, sempre. Então, por exemplo, você vai chegar no 6, lá no capítulo 6 já é céu, já é pós-julgamento. E depois no capítulo 7 já começa a destruição de novo. Aí daqui a pouco vai ter céu de novo, daqui a pouco destruição de novo. Porque a cada giro desse espiral ele coloca mais detalhes. Beleza? Beleza. Colocado aqui. Então, nós estamos num giro importante agora. Acho que, se eu não me engano, é o terceiro giro que ele está dando de destruição e céu. E aí agora ele está numa sequência importante. A gente vem no capítulo 11. Estamos lá tocando. Começaram as trombetas dos anjos. Depois a gente vai falar destruição pra caramba aqui. Tá? Destruição pra caramba. Mas o que importa aqui é o seguinte, porque a gente está estudando. O capítulo 11... Vamos pegar aqui, deixa eu ver. Vamos lá, para o versículo 19 mesmo. Abriu-se o templo de Deus no céu e apareceu no seu templo a arca do seu testamento. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte saraivada. Ou forte saraiva, né? Quer dizer que é rajada. Vamos primeiro em ponto importante. Abriu-se o templo de Deus. Dependendo da Bíblia, provavelmente vai estar como letra maiúscula. Abriu-se o templo de Deus. Abriu-se o templo de Deus no céu e apareceu no seu templo, letra minúscula. Então, o templo de Deus é o lugar dele mesmo. Apareceu no seu templo, apareceu na sua igreja. A arca do seu testamento. Beleza? A arca do seu testamento. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos, uma forte saraiva. Legal. Aí depois, logo no capítulo 12, versículo 1, começa uma das partes que gera bastante discussão no Apocalipse. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Depois apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. Varria com sua cauda uma terça parte das estrelas do céu e as atirou à terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que, quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de fogo. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu então para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um retiro para ir ser sustentada por 1260 dias. Legal. A passagem é essa. Mas o que é muito interessante é que esse versículo 19, capítulo 11, que eu li antes aqui, abriu-se o templo de Deus no céu e apareceu no seu templo a arca do seu testamento. Essa parte é muito importante. Convido vocês a lerem o capítulo 11. Vocês vão ver que não tem nada para falar de arca aqui. Arca da Aliança. Esse negócio de Arca da Aliança não tem por que acontecer. E do nada apareceu a Arca da Aliança aqui, logo antes de começar o capítulo 12 e ele falar da mulher vestida de sol. Que no caso já sabemos que é Maria. A tradição e a igreja nos diz que é Maria, e a gente sabe porque é o seguinte, esta mulher estava para dar à luz a fim de que, quando ela desse à luz, este filho fosse devorado pelo dragão. Que tá fácil saber que o dragão é Satanás. Depois vem, ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus. Tranquilo? Maria, pelo menos neste pedaço, é Maria. Isso é importante, porque também o Apocalipse ele junta, num mesmo conjunto, ele junta pedaços das coisas. Neste pedaço, nitidamente ele está falando de Maria, mesmo porque Maria morava com João. Maria ficou com João.
Uma coisa que é bem bacana ressaltar, e pelo que eu entendi até agora onde é que nós lemos, é que João fala desde o início sobre um cordeiro, sobre alguém que está segurando um livro que já era, naquele caso, Jesus, Sim, ou Deus, sim. né? E aqui Não, já está Deus está no voltando, trono queremos... no caso do Apocalipse. No caso do Isso, Apocalipse, Deus é o que está no trono. e nesse caso já tá nascendo de novo, é o que você falou, né? Tá voltando tudo de novo para começar tudo de Não é, novo. cara. Se você pega essa parte, agora eu não ia fazer isso, mas vamos esmiuçar. Se você, olha como é que é anacrônico. Olha como é anacrônico. Como uma coisa não está posicionada no tempo. Olha isso. Voltou Vamos fazer isso lá no aqui. 12 voltou tudo em vez de ter colocado lá no começo, No né? final do 11 tá. Abriu-se o templo de Certo. Deus no céu e apareceu no seu templo a arca do seu testamento. A arca estava escondida. A gente já vai discutir onde é que a arca estava escondida. Quando o templo foi ser destruído, pelos babilônicos, quando o templo foi ser destruído pelos babilônicos, a arca foi escondida. Beleza? A gente já vai ver a passagem. Aí, beleza, tá aí. Aí, olha o que vem. Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher revestida de sol. A gente sabe que quase todas as vezes que a Bíblia fala sol, ela está querendo falar de Deus. E a lua debaixo dos seus pés. A gente sabe que quase sempre que a Bíblia fala de lua, ela está falando de igreja. Por que igreja? Porque ela reflete a luz do sol. E o povo, desde os egípcios, já sabiam que a lua refletia uma luz, a lua não tinha luz própria. Beleza? Beleza. Aí depois vem, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Baba. 12 tribos do Egito, 12 tribos de Israel, ou os 12 apóstolos. São as duas coisas, ou seja, a formação de todo o povo de Deus. Tem uma coroa com a forma. Por que coroa? Porque é rainha, porque é rei, porque é régio. Então, tem um poder sobre aquele povo de Deus, as 12 estrelas, povo de Deus. Sempre que estivermos falando de estrelas, quase sempre estamos falando de anjos ou estamos falando de povo de Deus. Anjo Quase do povo de sempre, Deus, certo? tá? Marcado. Beleza. Aí depois vem. Aí tinha aqui, ela estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. A gente vai encontrar essas angústias de dar à luz tanto em Miqueias quanto em Daniel. Miqueias capítulo 4, versículo 9, vai falar sobre essas angústias de parto. O que são essas angústias de parto? É aquele momento que o povo de Deus, a igreja está para nascer, mas está sofrendo. Ela está sendo perseguida, tá? Então, sofre como se fosse dores de parto, porque está esperando algo muito importante para acontecer, mas é uma dor de nascimento. É uma figura de linguagem que usa. E lá em Daniel, tanto no capítulo 7 quanto no capítulo 8, a gente vai pegar referências importantes em relação a todo esse sofrimento. Aí depois vem no versículo 3. Depois apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho. Dragão que a gente depois, lá na frente, o próprio Apocalipse já vai explicar, é a serpente que é Satanás. Ok? Tranquilo, Certo. tudo certo. Vermelho. O branco e o vermelho são cores muito usadas. Branco, sempre santo. Vermelho, sempre mártir. Sofrimento por conta da fé. Por que o dragão tá vermelho? É igual mosquito, que bebe muito sangue e fica cheio de sangue, você estoura ele. E como é que você sabe que é? Porque, pô, a história faz um monte de sangue, e você fala, pô, esse mosquito nem tem sangue, tanto sangue assim. Por quê? Porque ele bebeu o sangue de todo mundo. Mesma coisa aqui. Por que o dragão tá vermelho? O dragão tá vermelho, cara, porque ele persegue e se alimenta do sangue dos mártires. Se alimenta desse sofrimento daquele que defende a fé. Ok? O dragão tem 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. De novo, toda vez que a Bíblia fala de chifre, é força. Chifre é sinal de força. Beleza? Essas referências de chifres a gente também vai encontrar lá em Daniel. A gente também tem referências de seres com chifres, tá? Então esse dragão, ele tem 7 cabeças e 10 chifres. Essas 7 cabeças, muito provavelmente, estão falando dos 7 imperadores romanos. Então, muito provavelmente, ela está falando dos 7 imperadores romanos. Tinha até a lista deles aqui. Isso. Deixa eu ver se eu acho aqui facinho. A lista dos 7 imperadores romanos. Deixa eu ver se eu acho eles aqui. Aqui, ó, fácil. Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero. Beleza?
Aí a gente vai ter Vespasiano, Tito e também, por último, no oitavo, o Domiciano. Por que o oitavo é contado como o sétimo e o próprio Apocalipse depois vai falar isso? Porque ele vai dizer que uma das cabeças foi ferida de morte, mas voltou a sobreviver. Quem é que foi ferido de morte, mas voltou a sobreviver? Nero é um imperador que se matou, e que perseguiu demais os cristãos, demais. Mas depois Domiciano veio e ele perseguiu os cristãos tanto ou mais do que Nero. Então, estas cabeças do dragão são referências ao Império Romano. Quando a gente estudar Apocalipse, a gente vai entender o quanto que o Apocalipse está vinculado com o sofrimento que os romanos fizeram o povo de Deus passar. É um sofrimento imenso, igual ou talvez pior do que a Babilônia fez com o povo de Israel. Tá? São referências muito claras. Aí depois vem 7 coroas. Por que tem as coroas? Porque ele imita Deus. Porque ele imita Deus, né? Ser régio como Deus. Beleza? Aí, olha como é que a gente sabe como é que é o demônio e como é que é anacrônico. Varria com a sua cauda 1/3 parte das estrelas do céu e as atirou à terra. A gente sabe que o demônio, quando caiu do céu do julgamento, trouxe 1/3 dos anjos com ele. E 1/3 dos anjos virou o demônio. Lembra que eu disse que estrelas são referências para os anjos? Olha o que o dragão fez aqui. O dragão varreu 1/3 das estrelas do céu e jogou para onde? Para a terra. Então, ok, tá fácil. É o demônio que está aqui. Ó, como é anacrônico. E por que é anacrônico? Porque a gente sabe que isso aqui, este evento do demônio ser condenado, não aconteceu na época de Jesus e nem acontecerá no futuro. Por quê? Porque já aconteceu. Aconteceu até antes do livro do Gênesis. E por que a gente sabe que porque já aconteceu? Porque o demônio já estava na Terra, lá no Gênesis. Ele já estava transfigurado na serpente, ele já não estava mais no céu. Então, tanto ele quanto... E os demônios já andavam pela Terra, então quer dizer que este evento que ele simboliza com um dragão derrubando as estrelas, que na verdade é o demônio sendo condenado com 1/3 dos anjos do céu, já aconteceu. Ó, como é que a coisa, o assunto, o tema mistura um com o outro. E aí depois ele emenda: esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que, quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. E aqui fica claro que ele começa a falar de Maria. Quando vamos só para a gente continuar aqui, porque eu acho que essa tem uma boa continuidade. A mulher deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Ok, sabemos, Jesus morreu, foi crucificado, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai. Tudo certo. Viu como ele está falando uma história lá, um parágrafo anterior, ele está antes do Gênesis, no outro parágrafo ele já está lá em Jesus. Já então, ultrapassou tudo já. Sem dedo assim, cara. Aí vem, a mulher fugiu então para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um retiro para ir ser sustentada por 1260 dias. Esquece essas contagens de tempo. Já falamos disso lá quando a gente fala do Spotify de Gênesis, quando a gente está falando da idade dos homens, aqueles homens de 1000 anos. Esquece esse negócio. Isso aqui, o que ela está querendo... Por que eu estou querendo dizer para isso aqui? Porque isso aqui são expressões. Expressões para dizer muito tempo, pouco tempo, meio tempo. Sim. Não é exatamente 1000 dias. Então, são expressões para falar de um tempo. Olha como aqui está fácil. A mulher que está gemendo em dores de parto, por muitas vezes também é a igreja. Ou o povo de ou aquela instituição que vai gerar o povo de Deus. Quem foi que fugiu para o deserto? Tem várias referências, porque o Antigo Testamento dá testemunho de Jesus a todo momento. Lá em Êxodo, o povo original de Deus, que era escravo, foge para o deserto e é protegido pelos anjos. A gente vê isso em Êxodo, o povo andando, uma coluna de anjos à frente, outra atrás, protegendo eles. Vem o maná do deserto, eles estão protegidos. Outra coisa, Maria, quando dá a luz a Jesus, tem que fugir, porque os primogênitos vão ser mortos. E Maria cruza o deserto e vai até o Egito. Então, esse vai até o deserto, essa referência acontece sempre. Esta mulher agora, neste parágrafo, já não é mais só Maria.
Já é uma mãe da igreja, uma mãe do povo de Deus. E já está protegendo todo mundo ali, né? E por que pode voltar para Maria? Por que pode voltar para Maria? Porque Jesus na cruz olhou para o apóstolo e disse: apóstolo, eis aqui a sua mãe, que era Maria, a mãe dele. E ele olhou para Maria, a mãe dele, e disse: mulher, eis aqui o seu filho. Ali está muito claro que Jesus, o apóstolo ali, não tá referenciando só João, está referenciando toda a igreja que está nascendo, para que Maria ficasse junto com ele, e de fato eles ficam juntos. Aí, olha como o Apocalipse volta lá para trás, muito antes do Gênesis. Lá no versículo 7. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele seus anjos. Viu como agora ele, no outro parágrafo para frente, o parágrafo anterior, ele estava dizendo, ele deu um geral de como que o demônio caiu, derrubando os anjos. Aí ele vai e fala da mulher mãe de Jesus, mas também da mãe da igreja. Aí depois ele volta no detalhe da serpente, que é justamente dizendo e da batalha também, né? E voltou que de novo aconteceu uma batalha, que, gente, não é batalha de espadinha. Beleza? Os anjos não têm corpo físico. Anjos não têm corpo físico. A batalha é toda intelectual. É toda pela palavra. Eles não têm corpo físico. Fica bonito, é legal a gente fazer moldurinha de anjo, fazer espadinha, tá? Mas não tem isso, entendeu? Então, beleza. Isso aí é para crianças de fé, a gente está amadurecendo, sabe que a batalha foi intelectual. Foi uma batalha de fala, de discurso mesmo. Por quê? Porque o demônio estava querendo convencer os anjos a se afastarem de Deus. E ele, o Satanás, e ele conseguiu 1/3 dos anjos. Então essa batalha aconteceu. Parte, né? E olha que interessante aqui, né? Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Já resolveu o problema da serpente do Gênesis. Quem era a serpente do Gênesis? A primitiva serpente, ou seja, a primeira serpente, foi o grande dragão, que era um sedutor. O que ele tentou fazer com Eva? O que ele conseguiu, na verdade? Seduzir a Eva. Seduzir a Eva. Pô, olha que interessante, resolveu pra gente muita coisa aqui, mas você vê como só nesse pedacinho a gente já sente a tensão no Apocalipse, porque ele vai e volta o tempo inteiro, de um parágrafo para o outro, tem que estar ligado, senão você vai ficar achando que tem dragão voando por aí, comendo mulher, cuspindo mulher, e virando serpente, e não sei o que, e jogando e derrubando estrela com rabo. E galera, uma coisa que eu vou deixar bem claro para todos, e o Fagner já sabe disso, eu tinha muito medo do Apocalipse, de lê-lo, e por causa dessas coisas, cara, minha mãe falava que tinha dragão, que voava, esses negócios, mesmo numa idade já avançada, né, não muito velho, mas assim, eu sempre tive esse receio, porque eu não entendia o Apocalipse. Depois que nós começamos a estudar, começamos a pegar parte por parte para poder passar para vocês entenderem que é o nosso sentido do podcast Direto da Arca, levar um conteúdo que você possa entender, levar algo que você entenda em algum... Assim que você lê o 12, você vai falar, puxa, já sei o que está acontecendo. Vamos voltar aqui a ler para o capítulo 11, no versículo 19, que a gente abriu a conversa. Abriu-se o templo de Deus no céu e apareceu no seu templo a arca do seu testemunho. Houve relâmpago, vozes, trovões, terremotos e forte saraiva, na verdade, né? Muito brilho, vamos pensar assim. Aqui a gente sabe o seguinte, quando o templo de Deus estava para ser destruído, o profeta Jeremias, se eu não estiver enganado, ele esconde a Arca da Aliança. Vamos olhar isso lá no livro de 2 Macabeus, capítulo 2, versículo de 5 a 8. Queridos irmãos protestantes, vocês não têm o livro de Macabeus 1 e 2, nem o primeiro nem o segundo, estão entre os 6 livros e outros pedaços que não estão na Bíblia de vocês. Depois a gente faz um podcast só para explicar sobre isso. Sim. Então, nesse caso, para acompanhar, vocês vão ter que pegar uma Bíblia católica. Beleza? Beleza. Então, para vocês verem, olha que ponto importante. O Apocalipse cita um livro. Cita um livro. E a Bíblia do protestante, que tem um Apocalipse, não tem esse livro.
Então, vamos lá. Vai ver, eles estão procurando até agora esse livro e não estão achando. Não, é que tem outras referências sobre esse pedaço da história. Tem outras Em referências. outras, Mas em vamos. outros Tem, livros. em outros livros. Vamos pegar Tá. especificamente aqui em 2 Macabeus. Mas só para Combinado. você a gente ver como é importante como os livros. Tem que ter uma discussão séria sobre os livros que foram retirados na Reforma Protestante. Vamos lá. Vamos lá então para o 2 Macabeus. 2 Macabeus, capítulo 2, versículo de 5 a 8. Tá? Esse capítulo aí está resumindo as coisas que aconteceram na guerra, beleza? Então vamos lá. Vamos para o versículo 5 a 8. No momento em que chegou, descobriu uma. Eu vou ler desde o versículo 4, desde o início do parágrafo. Eu sempre gosto disso, porque senão às vezes a coisa fica meio sem sentido. O escrito mencionava também como o profeta, pela fé da revelação, havia desejado fazer-se acompanhar pela arca e pelo tabernáculo, quando se dirigisse à montanha que subiu Moisés para contemplar a herança de Deus. Versículo 5. No momento em que chegou, descobriu uma vasta caverna, na qual mandou depositar a arca, o tabernáculo e o altar dos perfumes. Em seguida, tapou a entrada. Alguns daqueles que o haviam acompanhado voltaram para marcar o caminho com sinais, mas não conseguiram mais achá-lo. Quando o profeta Jeremias soube, agora um parênteses meu, que os caras estavam indo atrás para tentar ver onde ele guardou a Arca da Aliança, repreendeu-os e disse-lhes que esse lugar ficaria desconhecido, até que Deus reunisse seu povo e usasse com ele de misericórdia. Então revelará o Senhor o que ele encerra e aparecerá a glória do Senhor como uma densa nuvem, semelhante à que apareceu no templo de Moisés, e quando Salomão rezou para que o templo recebesse uma consagração magnífica. Então a arca vai ficar escondida até que Deus reúna seu povo e use da sua misericórdia. Ele vai se revelar e também vai revelar o que está dentro da arca. Aí aparece a glória do Senhor, numa densa nuvem até. Para que o templo, da mesma forma como aconteceu com Salomão, quando Salomão rezou dentro do templo, para que ele recebesse aquela consagração magnífica. A arca vai ficar guardada até que a misericórdia de Deus seja manifestada. No Apocalipse, capítulo 12, versículo 19, do nada João cita isso. E logo depois ele traz a imagem da mulher vestida de sol. Guarda a polêmica. Guarda a polêmica aí. Por isso que ele falou no início do podcast, aguenta, coração, aguenta. Vamos pensar. O que tinha dentro da Arca da Aliança? Boa pergunta. O que tinha? As tábuas da lei, ou seja, a palavra de Deus, né? A tábua com os 10 mandamentos. Isso é uma coisa que tinha lá. Sim. Qual outra coisa que tinha dentro da arca? Nós tínhamos o maná do deserto. Um pedaço do maná do deserto, que era o pão que Deus fez cair do céu para que o povo que estava no deserto se alimentasse. Beleza? Ponto. E uma outra coisa que tinha dentro da arca era o bastão de Arão. Esse bastão de Arão era o bastão que transformava Arão em sumo sacerdote. Então, o que eu tinha dentro da arca, escondida por Jeremias, era uma referência de sacerdócio, um pão que dava vida e um bastão. E a palavra de Deus. No prólogo de João, João diz que Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Os seus pais comeram maná no deserto e morreram. Mas eu sou o pão da vida, e quem comerá deste pão viverá eternamente. E depois a gente sabe que Jesus é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então a primeira arca era uma pedagogia de Deus que dava testemunho
de que isso aconteceria, de que viria a verdadeira palavra que liberta. Não mais palavras em pedra, que viria o verdadeiro pão que caiu do céu, não só aquele pão que te alimenta e te mata, e que viria o verdadeiro sacerdote. E é como se fosse também uma crença, para que eles pudessem ter fé naquela época e continuar a caminhada buscando todo algo. Tipo assim, eu tô com a arca da aliança. Pode falar. Não, todo o Antigo Testamento desenha Jesus. Desenha. Hoje eu estava dando crisma e eu preparando falei o Messias, né? Se eu não me engano, para Daniela, se eu não me engano, Cris manda que eu falei para ela o seguinte: ela falou, Fagner, eu posso ler a Bíblia do Gênesis até o Apocalipse de uma vez? Eu concluí que ela nunca tinha lido a Bíblia, eu falei, não faça isso. Comece pelo Novo Testamento. Sabe por quê? Porque o Antigo Testamento é como um pintor, que ele começa um desenho e você ainda não sabe aonde que aquele desenho vai ser. Já falamos disso em episódios anteriores. Então, se você já for no Novo Testamento, já vê o desenho completo. É igual você pegar um desenho pronto, e aí depois você vê o pintor fazendo, aí você fala, aquele negocinho ali é água, já sei, vai virar uma praia. Então, é assim. A Arca da Aliança tinha o seu poder, mas ela dava testemunho de Jesus. As coisas divinas que estavam dentro da Arca eram para ensinar o povo de que o verdadeiro divino viria. Isso. Ou seja, enquanto eu tinha três preparando coisas... todo mundo, estamos preparando todo mundo, mas o Messias está vindo. Pedaços de pedra, onde eu tinha a lei escrita. Pedaço de farinha, que até caiu do céu, mas que alimentava as pessoas. Mas aquelas pessoas morreram. Não do alimento, morreram depois, em sua velhice, em outras situações. E nós tínhamos uma referência de sacerdócio. Essas três coisas, na verdade, agora estão em Jesus. Ele é a palavra, ele é o pão e ele é o sumo sacerdote. Agora, só precisa achar a arca. A arca é aquilo que guarda ele, é aquilo que o protege, é aquilo aonde ele se desenvolveu, aonde ele foi protegido e aonde ele cresceu. A arca que tanto o protegeu e que foi carregado por todos é Maria. Caraca, mano. Tá aí, galerinha. A história tão bonita aí para nós, desde lá do deserto até agora, descobrimos aonde estava a Arca da Aliança verdadeira, aonde nós rezamos, enfim, para que nos proteja todos os dias de nossas vidas, né? Principalmente nós, católicos, reza por Maria, Ave Maria, né? Inclusive, poderíamos terminar hoje até o podcast rezando uma Ave Maria, né? Vamos terminar fazendo isso. Né? Para a gente concluir, para a gente terminar esta parte, não necessariamente só o podcast, eu acho que vale aqui o seguinte: tem controvérsias de que essa mulher do Apocalipse seria Maria, no ponto de vista teológico? Há muitas controvérsias, sim, mas a igreja, em sua infalibilidade, não tem dúvida. Olha que interessante que saiu na carta encíclica Ad Diem Illum Laetissimum. O Papa São Pio X, da escola dos meus filhos, São Pio X falou com a eloquência pela tradição. Olha isso aqui. Todos sabem que essa mulher representava a Virgem Maria. Portanto, João viu a Santíssima Mãe de Deus já na eterna felicidade, mas em trabalho de um parto misterioso. Que parto era esse? Com certeza, era o nascimento de nós que, no exílio, ainda devemos ser gerados para a perfeita caridade de Deus e para a felicidade eterna. Muito bom! Muito amor por essa igreja, tanta sabedoria. Tá aqui, maravilha, maravilha, maravilha. E emociona demais, né? Emociona. Novamente eu repito, você que puder ler o Apocalipse, ter mais um entendimento, ou escutar até o final nosso podcast, que muitas pessoas podem ver o início e não se sentir interessante, não chegar até o fim, ou pular de etapas em etapas, né? Que muitas pessoas fazem isso. Que acompanhe nosso podcast, tenha um melhor entendimento e saiba aonde está a verdadeira Arca da Aliança. E tá muito bom, tá muito bom. Não, e se você procura uns YouTubes, né? Tem um
Encontre a verdadeira arca. Onde está a arca da aliança? Onde está a arca da aliança? É por isso que a gente fala, meus irmãos afastados, visitem uma igreja católica. Vocês não precisam procurar tão longe. Está lá e está no sacrário. Está no sacrário. Então, beleza. Quando a gente vai aqui para a primeira-feira e segunda-feira, a gente vai percebendo o seguinte. O demônio, Satanás, ele tenta se passar por Deus o tempo inteiro. Tamanha a sua inveja. Tamanha a sua inveja. Vamos pensar o seguinte. Deus, em seu amor profundo, mandou o seu próprio filho para ser sacrificado. Mas seu filho veio para converter e salvar o mundo todo. E seu filho deixou uma igreja para continuar o seu trabalho. Segue essa linha de hierarquia, não porque Deus é maior que Jesus, não é isso. É só para explicação. Deus, Jesus, o Filho, a igreja. Deus, Jesus, a igreja. Pensa essa racional. O demônio tenta seguir a mesma linha. Uhum. O demônio, Satanás, a primeira fera, a segunda fera. Ele vai tentar fazer essa mesma linha, tá? O que quer dizer pra gente a fera? Depois a gente faz um podcast específico sobre Apocalipse, então não vou me jogar muito mais spoilers aqui. Mas sim, essa fera aqui especificamente que a gente vai ter é o seguinte: quando o demônio ele fracassa em tentar matar a mulher e o filho, porque o filho ressuscitou para Deus e a mulher foi tomada em corpo, dogma da Igreja Católica da Imaculada Ascensão de Maria, em sua assunção, a gente tem aqui, o dragão volta-se para combater a descendência. A descendência da mulher é a igreja. Então, como o dragão falhou em tentar pegar a mulher, falhou em tentar pegar o filho, ele tenta pegar a descendência. Quem é a descendência? A igreja, o que eles deixaram. Jesus na cruz olha para João e fala, João, não diz João, ele diz, filho, eis aqui a sua mãe. Ele olha para Maria e diz, mãe, eis aqui o seu filho. Ok, então a descendência da mulher é a igreja. Ok, os que observam os mandamentos de Deus e guardam o testemunho de Deus. Então, assim, o que o dragão faz? Ele vai e monta a própria descendência dele, ou seja, o que o Satanás faz? Ele tenta montar a própria descendência dele. Ele vai gerar o próprio filho, e esse próprio filho vai gerar a sua descendência. A gente sabe aqui, lá atrás, que essa primeira fera, a referência dela é ao Império Romano. A gente sabe disso. Beleza? Beleza. A gente já sabe que a referência é ao Império Romano. Mas aqui o que a gente precisa entender é o seguinte. O mal existe. O mal existe. Satanás e seus demônios existem. E eles corrompem. A Bíblia inteira mostra isso, desde Gênesis até o Apocalipse. Eles vão tentando corromper. Então, o demônio vai soprando na sua orelha. Quando é que você sabe que o demônio está soprando na sua orelha? Quando? Paulo vai dizer que por que o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero persegue meus passos. Por que isso acontece? Santo Agostinho disse que o ser humano tende ao mal. Aqui, quando você do nada começam a vir pensamentos ruins na sua cabeça e você começa a dar atenção àqueles pensamentos, pode ter absoluta certeza que é o demônio te convencendo de alguma coisa que ele quer que você faça e que aquilo te coloque em pecado e o pecado te afasta de Deus. Então o demônio vai sempre tentar te afastar de Deus o tempo inteiro. E ele vai fazer isso com as nações, ele vai fazer com os governantes poderosos, vai fazer com os reis, mas vai fazer dentro da sua casa também. Então, o mal, ele existe. Certo, então, isso é um ponto muito importante para a gente, tá? Por isso que, assim, quando a gente está lá na liturgia, lá na missa, o que a gente faz? A gente pede muito a Maria e pede muito pelos anjos. Lembra que nós acabamos de ler aqui no Apocalipse 12 a luta que nós temos dos anjos quando a gente tem Miguel expulsando Satanás do céu. Tá aqui no capítulo 12. Então, nós não lutamos sozinhos. Nós lutamos com os anjos. Por isso que durante a missa, a gente, na hora que vai cantar o santo, nós estamos sempre junto com os anjos. Sempre junto com os anjos. Então, os anjos participam da missa conosco. Esse é um ponto muito importante para nós entendermos aqui, tá?
A gente tem a segunda-feira. A segunda-feira, ela é principalmente, vamos pensar assim, todos aqueles que agora seguem as forças do mal e rejeitam a Deus. Quando nós vamos na missa, a gente está lá na missa e nós estamos dando glórias a Deus e nos ajoelhando a Ele. A gente tem que entender que Deus não precisa da gente para ser Deus. Deus não precisa de uma gotinha da sua fé que seja para ser mais ou menos Deus. Ele não muda de estado. Ele é o grande, o todo-poderoso. Nós nos colocamos em obediência e humildade, porque isso também alinha o nosso coração a Deus, porque isso nos afasta de um coração soberbo, nos afasta de acharmos que nós podemos ser até como Ele, senhores do nosso destino. A gente não consegue ser. Então, na missa, a gente suplica o tempo inteiro as nossas fraquezas, porque quando você não faz isso, você vai agir como agiu a segunda besta do Apocalipse, a segunda fera do Apocalipse. A segunda fera do Apocalipse está muito clara no povo judeu daquela época em Jerusalém. Vamos lembrar de um ponto muito importante. Pilatos pega o Jesus, leva até eles e fala: eu não encontrei nenhum motivo nesse homem para ele ser morto. E ele é o rei de vocês, ele é o rei dos judeus. E eles começam a se enfurecer a ponto de dizerem assim uma hora. Eles dizem o seguinte: ele não é nosso rei, o nosso rei é César. César, isso. Esse é o ponto da apostasia. Guardem esta palavra. Este é o ponto da apostasia, cara. Qual é o único pecado imperdoável? Aquele que peca contra o Espírito Santo. O demônio vai fazer isso com você. Em algum momento da sua vida, você vai negar Deus em favor de coisas do mundo. Por isso que, entre milhões de motivos, um dos grandes motivos para você se exercitar e ir à missa é por conta disso. Abandone o mundo e vá até Deus, dominicalmente. Façam isso. Isso é além de tudo, todo o céu que nós vamos viver lá na missa, além de todas as maravilhas, ela é para você um exercício tremendo. Então, isso a gente não pode, porque em algum momento da nossa vida, você pode dizer: mas eu não neguei Jesus. Negou várias vezes. Várias vezes você negou Jesus. Você nega quando você deixa de fazer a caridade. Você nega quando você deixa de orar. Você nega quando você deixa de frequentar a casa dele. Você nega. Então, a segunda-feira é muito claro para a gente que João lembra, a gente estudou isso até em Gênesis, né? Eles estão sempre escrevendo o que estão vendo, de algum jeito. E nesse momento, eles estavam vendo como que o povo, os poderosos, eram manipulados por Satanás. Que naquele momento, o povo judeu estava manipulado pelos romanos, que é a primeira fera, e os romanos estavam manipulados pelo Satanás, que é a primeira de todas. Eles estavam com os olhos vedados, né, para falar a verdade, né? Não queriam admitir que Jesus era o rei, né? Você vai ficando com os olhos vedados, né? Você vai ficando com os olhos vedados. Tanto é que escolhe um ladrão em vez de Jesus, né? Sim, sim. Outros personagens importantes que a gente tem no Apocalipse, aí nós já falamos bastante dos anjos, nós falamos dos santos, né? Santos e mártires, aqueles que têm as vestes alvejadas no sangue do Cordeiro. Então, nossa, essas aquele partes que tá branco. Como é que tua roupa ficou toda tão branca, se ela foi toda vermelha de sangue? Porque o sangue do mártir purifica. O sangue do mártir purifica. Outro ponto muito importante que o sangue do mártir purifica. Tudo que os mártires têm dão testemunhos de Deus. Por isso que a Igreja Católica guarda as relíquias dos santos dentro das suas igrejas e catedrais. Sim. Porque dão testemunhos de fé muito forte. Testemunhos de fé muito vibrantes. Então, a gente sabe que os mártires, os grandes santos, todos estão lá no céu, junto de Deus, e que cheguemos junto com eles. Muito bacana, né? Muito bacana. Top, tá muito legal. Pode falar, Ale. Nossa, mano. Não, eu tô viajando aqui, meu. Cada vez que a gente vai fazendo podcast, vai aumentando nossos contos, comentários de tudo, né? Me faz ficar cada vez mais, minha cara, quem quiser ver minha cara que eu estou fazendo, vai no YouTube, porque eu tô com uma cara tipo de apaixonado por tudo que tá acontecendo. Eu não consigo despregar os olhos
da câmera aqui, de tanto que o tio Fagner fala, explica tão bem a palavra, que tá me deixando encantado em continuar cada vez mais. E é isso que nós queremos, que você também, até que chegou até aqui, tenha vontade cada vez mais de ler a Bíblia, sinta vontade de ir à missa, renove a sua fé, né? Vá na Santa Missa, viva o Espírito Santo, viva a Santa Missa, sinta-se preenchido que nem nós se sente quando estamos lá, verdadeiramente no céu, com os anjos, arcanjos e o nosso Jesus Cristo e Nossa Senhora. E é isso que nós queremos que você faça, que você possa ir, sentir essa emoção que nós sentimos, de estar presente ali. Nós que canta e toca, nossa, parece que as trombetas que nós estamos falando até agora está ali verdadeiramente com a gente no nosso ouvido, e os anjos estão, ai, glória a Deus nas alturas e paz na terra. É muito bom, gente, sentir essa emoção e esse carinho com a Santa Missa. Cara, agora vem outro ponto ainda mais importante, né? Não tem mais importante, mas ponto muito legal, que esse livro abriu demais a minha cabeça, cara, demais, porque a gente fica discutindo, a gente não, né, mas a gente vê, principalmente os nossos irmãos afastados, eles falam muito, ficam calculando, será que é o fim do tempo, será que não é o fim dos tempos, será que é sinal, será que não é? Quando Jesus foi muito claro, né, virei como um ladrão, muito claro, ninguém sabe a hora. Se a gente for olhar por dentro do Apocalipse, a gente, como eu falei, a gente tem ciclos, né, de destruição, e depois já mostra a glória de Deus, depois outro ciclo de destruição. Não quer dizer que depois da glória de Deus vem outro ciclo de destruição, não é isso. Quer dizer que o próximo ciclo conta detalhes do primeiro, o terceiro conta detalhes do segundo, e assim vai, tá? Então o Apocalipse é todo em ciclos, mas ainda assim, a verdade, que é o juízo final, de fato virá. O Apocalipse dá testemunho do juízo final, ele profetiza o juízo final, e nós não estamos vivendo o juízo final de fato, assim, completo. Mas tem muita discussão sobre até quando Jesus vem, né? Se Jesus vai reinar por 1000 anos, como a gente pega lá no vem datas, Apocalipse vem dias, e não é isso que vai acontecer. Vai reinar por 1000 anos, não vai reinar por 1000 anos? Tem muita discussão em cima disso, e esse livro abriu meus olhos para um ponto importante. Se a gente pegar o primeiro capítulo do Apocalipse, primeiro versículo do Apocalipse, primeiro capítulo, primeiro versículo, ele vai dizer assim, ó, revelação de Jesus Cristo que lhe foi confiada por Deus para manifestar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Em breve. Pode ser agora, depois, Cara, depois. Este em breve, ele aparece várias vezes. Ele aparece, então, no capítulo 1, versículo 1. Ele aparece no capítulo 3, versículo 11. Ele aparece no capítulo 22, do 6 ao 7. Tem várias passagens onde Jesus vai ser claro sobre o em breve, em breve, em breve, em breve. Então, este em breve é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado sobre que em breve é esse que ele está falando. Tá, mas esse em breve deve ser a segunda vinda de Jesus, né? Quando ele vai vir em sua glória e tudo mais, fim do mundo, né? Isso é interessante, até deve falar do fim do mundo, né? Mas assim, a gente tem que entender que o fim do mundo para eles tem muito a ver com a destruição do Templo de Jerusalém. Porque a segunda e a terceira destruição do Templo de Jerusalém acontece no Império Romano. Né? Primeiro cerco com Nero, ali em 70, e depois a gente vai ter no ano 130, se eu não estiver enganado, 116, alguma coisa assim. A terceira destruição é a destruição definitiva do templo. O templo nunca mais foi reerguido. Tanto é que até hoje, lá em Israel, o que nós temos é só o Muro das Lamentações, que é só o muro do templo. Porque o templo nunca mais foi reconstruído. Fagner, me tira uma dúvida. Agora que nós estamos falando de fim de tempos, até o padre Paulo Ricardo até comentou também num de seus vídeos lá que comentou também que, não adianta vocês colocar data, meses, hora, dias, que não vai adiantar. Quando acontecer, vai acontecer e ninguém vai estar preparado para nada. Por isso, jejum, oração e vamos que vamos. O que no caso, o Papa fala sobre isso? Ou ele tipo assim, tem mais o que falar, todo mundo já sabe, pronto, acabou. Não tô dando nem mais atenção para essa galera.
Não é atenção, porque ele dá sempre atenção para todo o teu rebanho, claro. É isso, no caso, por nossos irmãos. Assim, a igreja vai viver sempre a igreja vai viver uma grande tribulação que vai sempre piorando. Vai sempre piorando. Isso é sinal do final dos tempos? Claro, desde que Jesus ressuscitou, a partir dali para frente, o tempo está correndo e vai chegar. Deu ruim. E vai chegar. Uma hora vai chegar. Agora, a data exata, sabe? Claro que não. Jesus foi claro quando ele disse: eu virei como um ladrão. Ninguém sabe a hora. Esquece, não perca seu tempo procurando isso. Agora, existem os tais dos sinais, né? Que são muitas doenças, que são muitas guerras, muitos acidentes naturais, todas essas coisas. Se você pegar do ano 1, né, de Jesus até agora, aconteceram várias vezes. Várias. Eu não tenho nenhuma dúvida que o povo que estava na Primeira Guerra Mundial não se imaginava no final do mundo. Eu não tenho nenhuma dúvida que o povo que estava na Segunda Guerra Mundial, fica imaginando o povo em Londres, ali com o Churchill, na Segunda Guerra Mundial, o Churchill pedindo para as pessoas apagarem as luzes de casa, para os aviões alemães não enxergarem a cidade, e os aviões passarem e arrebentarem com tudo. Eu não tenho dúvida que as pessoas estavam imaginando que ali era o final dos tempos. Mas, e como outras doenças, né, a gente agora com Covid, como a peste negra que teve, como a gripe espanhola, assim, muitos momentos que arrasaram a vida do povo. Isso já aconteceu e vai continuar acontecendo, até que em um determinado momento vai parar e vai chegar o juízo final, o fim do mundo como um todo. Quando João está escrevendo isso, a gente tem que entender que eles estão para viver um fim do mundo. Muito forte isso, cara. A gente tem assim, Nero tá perseguindo os cristãos de um jeito muito cruel. Tem até um testemunho, cara. Tem até um testemunho que o Flávio Josefo colocou. Deixa eu só ver se eu acho esse testemunho. Tem um testemunho que ele colocou, que o Flávio Josefo colocou, cara, que ele vai dizer que, assim, às vezes a gente acha o quão cruel foi essa perseguição dos judeus, que, assim, a gente tem um dos cercos que aconteceram em Jerusalém, pelo Império Romano, eles passaram tanta fome, que as mães comiam os filhos. Olha só. Pensa o que é passar fome a ponto das mães comerem os filhos. Isso está relatado pelo historiador Flávio Josefo, que não tem nada de cristão, um historiador romano. Olha isso. Caraca, então, imagina forte, o sofrimento que aquele povo estava vivendo. Perseguidos pelo Império Romano. O Império Romano, ele faz um grande cerco em Nero, em 64, Nero, né, como imperador, cerca toda Jerusalém como um todo. Depois eles vão e destroem o tempo inteiro, cara, põe fogo em tudo, mata todo mundo. Depois a gente vai ter outra destruição acontecendo em 100 e pouco. Então essa perseguição, desde o ano 50, era muito forte na cabeça deles. João tá preso em Patmos, cara. Então eles de fato estão vivendo a grande tribulação. Só que nessa grande tribulação, o que o imperador romano queria, cara? O imperador romano queria, como aconteceu também lá na Babilônia, relatado no livro de Daniel, o imperador romano queria que os judeus se ajoelhassem na estátua de Nero e que prestassem referência a Nero. E aqueles que fossem prestar a referência ganhavam como se fosse um ticketzinho, uma marca, dizendo que eles têm esta marca, que é a famosa marca da besta. Nós já falamos que que a primeira besta é o Império Romano. Então, e a segunda besta, aquele povo que abandonou a fé. Então, aquele que abandonava a fé, mesmo que por medo, recebia a marca, que na verdade era uma moeda, dizendo: legal, você veio aqui, se ajoelhou na estátua de Nero, então toma aqui uma moedinha de bom menino. Que na verdade a gente sabe que é a tal da marca da besta. Por isso que eles queriam muito status, né, naquela época, cara, né, parece, mas quando João está escrevendo essa carta na prisão, ele está preso pelos romanos. Então ele não pode escrever Nero, ele vai dizer o seguinte: aquele que é inteligente, entenda o que eu estou falando. É um número de homem. É um número de homem. Olha isso. É um número de homem. E aí, cara, a gente tem que exatamente este número de homem, que é na hora que ele está escrevendo, a gente sabe claramente que ali é o nome Nero. É quando a gente tem o nome Nero, você consegue trazê-lo para um número. E esse número dá, se você colocar Nero César e você trocar para um número, dá 666.
Meu número da besta. Ô, minha mãezinha que tá aí no céu, tá vendo, mãe? Tinha nada a ver, mãe. E ela falava sempre que os fins do tempo é nós mesmos que estamos fazendo os fins dos tempos. Nós mesmos estamos se matando uns aos outros e tudo mais. Ela sempre falava isso pra mim. Sim, cara. Falava, meu, fim dos tempos. Quando ela vê essas reportagens, ela ficava doida. Falava, meu, quem tá matando somos nós mesmos. Os fins dos tempos é o próprio ser humano que tá acabando com a humanidade. Não, então, cara, pois é. Então aí, João vai dizer isso. Depois a gente conta mais detalhes para todo mundo quando a gente for falar sobre Apocalipse. Então, que aquele que foi inteligente entenda. O que João está querendo dizer? Você que foi lá e abandonou Deus e se ajoelhou no pé da estátua de Nero, você é um apóstata, você tem a marca da besta. Só que, e tem essa discussão do até breve, ou seja, vai acontecer muito rapidamente. Quando a gente vai para tentar esse olhar mais espiritual, né, do que está acontecendo, e a gente vai tentar entender esse até breve, olha que interessante que o livro traz, né? Olha que interessante. Eles estavam com esse olhar da destruição do templo de Jerusalém, e com a destruição do templo, o fim do mundo da antiga aliança, com seus sacrifícios e rituais, suas barreiras aos pagãos e suas barreiras entre o céu e terra. Porém, a parousia, ou vinda de Jesus, devia ser mais que um fim, devia ser um começo, uma nova Jerusalém, uma nova aliança, um novo céu e uma nova terra. Jerusalém era a sede do povo, era onde estava o templo. Só que lembra que a gente falou que Jerusalém, ele fazia sacrifícios de animais, e Deus disse o tempo inteiro, eu não quero sacrifícios de animais. Ele tinha um véu que separava o santo dos santos do povo como um todo, e quando Jesus morreu, aquele véu se rasgou, justamente para que o povo pudesse acessar agora o santo dos santos. E aquela Jerusalém estava corrompida, tanto é que Jesus pega uma corda e diz, vocês estão fazendo da casa do meu pai um lugar de comércio. Então, aquele templo, aquela Jerusalém estava podre. Ela estava podre. Cara, o Apocalipse vai fazer referência a ela, a uma prostituta. A uma prostituta. Aquela que vai cair e a nova esposa vai subir. E nós católicos, principalmente agora, a gente sabe muito bem que a esposa de Cristo é a igreja. Nós temos a esposa e também a prostituta. No Apocalipse, a prostituta é Jerusalém. Aquela Jerusalém. E virá a Jerusalém celeste, que será a verdadeira esposa. E quando eles se casarem, nas núpcias entre o cordeiro e a sua esposa haverá um banquete. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Para a ceia do Senhor. Eis o banquete de Deus que tirais o pecado. Nossa! Então, olha aí. Aquela vai cair em breve. Olha como o livro pega. João e Jesus referem-se não só a uma parousia ou volta distante, mas a contínua parousia de Jesus, que realmente aconteceu na primeira geração cristã, como ainda acontece hoje. Não devemos nos esquecer de que no sentido original do grego, parousia não é só vinda. O sentido original parousia é presença. E a presença de Jesus é real e permanente no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. A Eucaristia é a parousia, é uma parousia. É a presença de Deus. É a presença de Deus. Quando a gente tem aqui, olha como ele vai dizendo aqui. Em Apocalipse 20, 21, vemos a nova Jerusalém descer do céu, preparada como uma esposa, depois que a cidade prostituta é destruída. Observe o contraste entre as duas cidades. Uma é a prostituta e a outra é a esposa. Então, a esposa é aquela que desce, é a Jerusalém celeste. A gente vai perceber que toda destruição que acontece em relação ao templo, a gente vai pegar referências muito claras daquele templo de Jerusalém, em relação desde Sodoma ao Egito, a Jericó, a própria Babilônia. Então, por isso que muitas referências que são feitas aqui, a gente fica tentando colocar a situação de Roma na Babilônia, mas ela também se encaixa muito bem na situação de Jerusalém.
Tá bem, muito bem. Agora, cara, olha isso que é um ponto muito interessante, que é para, tipo, pum, quebrar a nossa cabeça, de vez, abrir a cabeça. Olha aqui. Quando os exércitos do imperador romano Tito sitiaram a cidade na década de 70, cara, meu, vamos lá. Isso aqui é muito bacana, muito bacana. Vamos pegar Ezequiel, capítulo 9, versículo 2 e 4. Vamos pegar. Pega aí, Ezequiel, capítulo 9, versículo 2 e 4. Achou aí? Poxa. Show? Beleza? Vamos lá então, 2 e 4 aqui. Surgiram então do pórtico superior que olha para o norte, 6 homens trazendo cada um na mão um instrumento de destruição. Encontrava-se no meio deles um personagem vestido de linho, trazendo à cintura um tinteiro de escriba. Entraram para se colocar de pé ao lado do altar de bronze. Então, a glória do Deus de Israel se elevou de cima do querubim, onde repousava até a soleira do templo. Chamou o Senhor o homem vestido de linho, que trazia à cintura os instrumentos de um escriba, e lhe disse: percorre a cidade, o centro de Jerusalém, e marca com uma cruz na fronte os que gemem e suspiram devido a tantas abominações que na cidade se cometem. Todo o Antigo Testamento dá testemunho de Jesus e de sua igreja. Lá no Fuga do Egito, a gente já tinha o povo de Deus, que o povo de Deus estava fazendo? Marcando a porta com o sangue do cordeiro. Não era com qualquer sangue, era o sangue do cordeiro imolado, o primeiro cordeiro melhor de todos. E este povo não foi destruído. Enquanto quem não tivesse essa marca seria destruído. Mais para frente, lembra da pintura? Mais para frente, no profeta Ezequiel, mais detalhes. Outra história parecida, só que com mais detalhes. Agora, isso já não é mais uma mancha de sangue. Isso agora é uma cruz. Isso agora é uma cruz. A palavra, onde a palavra hebraica para marca, né, é tav. Então, essa palavra hebraica tav, era transliterada com a letra grega T. Então, se você quiser dizer, não era a cruz, você pode dizer, então marcou a testa com um T. Que é bem próximo de uma cruz. Não, porque ou você quer o T ou você quer a cruz, o que você decide? Porque a partezinha de cima da cruz só serve para colocar a placa do cara que tá morto ali, né? Serve para nada. Porque a cabeça dele ele não prega a cabeça na cruz, a cabeça fica solta assim. Então ela pode muito bem ser uma cruz, um T tranquilo, porque a parte de cima, a trave de cima é só para segurar os braços. Ninguém amarra a cabeça do cara na cruz assim, não amarrava a cabeça dele. Só Jesus que usava uma coroa. Os outros não tinham coroa. A coroa era até para tirar sarro dele. Então, esse tequinho de cima da parte da cruz era só para colocar a placa do pobre coitado do morto, do falecido, que seria sacrificado ali, certo? Então, aqui, ó, na tradução, seria coloca a marca, a letra P. Mais detalhes em Ezequiel. Uau, olha que interessante. Olha que interessante. Quando vamos voltar para o Apocalipse? O Antigo Testamento dá testemunho de Jesus e de sua igreja. Lá no Apocalipse a gente tem o seguinte: quando o imperador romano ele faz o cerco da Cidade Santa com 70 depois de Cristo, aí não teve jeito. Jerusalém de fato caiu. Teve fome, teve doença, teve briga, teve de tudo. E você consegue retratar muito bem essa fome e essa doença ali quando você pega os 4 cavaleiros angelicais, os cavaleiros do Apocalipse que estão no capítulo 6.
e também 6. pelos trombeteiros ali do capítulo 8 e 9. Então, isso está muito claro, cara. Meu, trombeta é instrumento de guerra. Imagina os caras cercando Jerusalém, Império Romano. Quem conhece Império Romano, parede de escudo, nego com corneta, tambor, jogando aquelas catapultas de bola de fogo para dentro. O corpo. Cara, isso aqui. Eu já ouvi uma vez que em guerra, né, pegava corpo de mortos e você arremessa o corpo de mortos porque ele transmite doenças. Transmite doenças. Então, cara, você. Assim, o povo não tinha mais o que comer porque não chegava alimento nenhum. A guerra para todo lado acontecendo dentro da Cidade Santa. E o que você tinha que fazer para assumir? Você deveria se ajoelhar aos pés de César e você ganharia o seu selinho de que você adora César. Então, provavelmente, você já era seria resolvido. um cara protegido. Mas é aquele que vai defender a verdadeira fé. Aí a gente tem o seguinte, ó. Olha que uma coisa muito interessante. Ó, no meio dessa briga toda, de toda essa guerra que estava acontecendo, a tradição diz que nenhum cristão morreu. Nenhum cristão. Nossa. Então não precisava necessariamente ter se ajoelhado para César, no caso. Poderia ter... Porque, sabe por quê, cara? Sabe por quê? Vamos ver isso lá no capítulo 7 do Apocalipse, versículo de 1 a 4. Vamos lá. Melhor ler. Essa parte é mais legal lendo do que eu falando. Eu falando não tem graça nenhuma. Tá capítulo hora, 7. Pode ter certeza disso. Capítulo 7, versículo de 1 a 4. Olha lá, ó. É a abertura dos selos, é o Cavaleiro do Apocalipse. Ó, parênteses, o Ale tava morrendo de medo dos Cavaleiros do Apocalipse. Ale, é a cena aqui que tá acontecendo, tá? Que a gente tá rindo, mas na verdade foi um sofrimento tremendo do povo judeu como um todo ali. Sim. Mas aí a gente tem aqui o capítulo 7 dizendo que uma multidão foi salva. Sim. Depois disso, vi 4 anjos que se conservavam em pé nos 4 cantos da terra, detendo os 4 ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre árvore alguma. Vi ainda outro anjo subir do oriente. Trazia o selo de Deus vivo e pôs-se a clamar com voz retumbante aos 4 anjos, aos quais fora dado danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalado os servos de nosso Deus em suas frontes. Ezequiel disse que os servos de Deus deveriam ser assinalados com uma cruz. Isso. Vamos lá. Ouvi então o número dos assinalados. 144 mil assinalados de toda a tribo dos filhos de Israel. E aqui tem o detalhe dos caras. Ou seja, 12 mil de cada uma das 12 tribos. Quem morava em Jerusalém, todos eles eram, os judeus que estavam lá, eram descendentes das 12 tribos de Israel. Aqueles que foram marcados com o selo de Deus, que é aqueles que foram batizados e receberam a cruz na fronte. E por que a gente sabe que é a cruz? Porque Ezequiel disse que era uma cruz, que era o Tav, a letra em hebraico. Esses foram salvos. Foram salvos. Gente pra caramba, meu. Olha aqui, depois disso, eu vi uma multidão que ninguém poderia contar. Então, depois desses caras, apareceu uma multidão que eu não poderia contar. Vamos tentar entender o que aconteceu com eles. Cara, para onde esses caras foram? A gente sabe para onde eles foram. Eles fugiram, cara, para as montanhas do outro lado do Jordão. Eles foram para um lugar chamado Pela. Eles foram conservados, sabe por quê, cara? Depois a gente vai entender exatamente onde era esse lugar que eles estavam, cara. Esse lugar onde eles estavam. Olha aqui, ó. Quando ali, em 70 depois de Cristo, nesse cerco, né, a gente tem a 10ª Legião Romana cercando Jerusalém. Sabe o que ficou atrás dela? Exatamente o que ficou atrás dela? A Igreja de Sião. O que é a Igreja de Sião? Segundo a tradição, palavra oral, contada, foi nesse lugar, este lugar é aquela salinha onde Jesus fez a última ceia. Que é exatamente a mesma salinha onde os apóstolos receberam o Espírito em Pentecostes. Caramba. Essa sala não foi destruída. A primeira igreja de Cristo não foi destruída na guerra.
Porque aquela Jerusalém corrupta, retratada como a prostituta, vai cair. E a nova, como esposa, vai renascer. Vai renascer. E haverá um banquete de núpcias. Então, meu querido, todas as nossas igrejas, porque nós somos o que veio depois disso, nós estamos aqui no versículo 9, somos aquela grande multidão que ninguém podia contar. Nós somos todas as igrejas que somos fruto daquela primeira igrejinha, porque todas as outras foram destruídas. Porque aqueles mártires, muitos morreram, dizendo que não se ajoelhariam no pé de Nero, não recusariam Deus nunca. E os que conseguiram fugir, marcados pela cruz do batismo, esses sobreviveram. E são os mártires que têm a sua roupa alvejada no sangue do Cordeiro. E é da hora, tá muito bom esse assunto. Não terminamos ainda o livro. Pra vocês terem uma ideia, que vocês vão ouvir no Spotify, tem mais ou menos aí umas 30 ou 40 páginas, pelo que eu vi pelos bullshit ali. Tem coisa pra caramba. Porém, o nosso horário aqui já se estendeu muito. Não sei se o Tio Fagner quer continuar ou super parar. De acordo. Mas já estamos em 1h16, galera. Olha só, hoje a gente extrapolou, porque o assunto tá muito da hora, tá muito legal. E já queria, desde já que estamos parando por este momento, agradecer aos meninos da Funk Duck, que é a nossa produtora, a qual a gente participa. Eles farão a edição pra gente, para deixar melhor, né? Tentar acertar alguma coisa para nossos vídeos. Novamente, repito a vocês, estamos de casa, cada um na sua casa, fazendo essa pequena live, para ser mais sincero com vocês, para trazer o conteúdo. Então, vamos também no final rezar por eles, para que eles possam ser abençoados, né? Para que mais pessoas também o procurem para fazer edições de suas músicas. Tio Fagner, é isso aí, cara. Tá muito bom, tá muito bacana, então, mas tá por hoje chegou, né? Chegou, e para encerrar pra gente aqui, lembre que quando você vai à missa, e a gente vai daqui a pouquinho, você está seguindo a marca e o caminho daqueles apóstolos que não se renderam e que no meio de toda a destruição seguiram firmes na fé, e nós seremos essa multidão de escolhidos que veio depois deles. É isso, muito obrigado pessoal da Funk Duck, muito obrigado por tudo, obrigado pessoal aí que está acompanhando a gente. Esse livro realmente interessantíssimo, abre demais a nossa cabeça. Muito bom. E faz a gente avançar a passos firmes. Obrigadão, gente. Forte abraço para vocês aí, a gente se encontra. Para encerrar, manda mensagem no Instagram para todo lado. Vamos encerrar com uma Ave Maria, aquela que é a nossa arca, né? A Ave Maria arca agora cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Se algum sacerdote estiver nos ouvindo, que ele nos abençoe. Em nome do Pai, Amém. do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficam com Deus, galerinha. Falou, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau.